Olá! Hoje, como uma leitura complementar à peça Blasted, Ruínas, de Sarah Kane, que lemos recentemente, encontramos aqui, logo no livro Escritura Política do Texto Teatral, do Hans Lehmann, logo no início, uma parte que cita Blasted, uma leitura bem curta, de 3 páginas, e vamos ler agora. Se você não viu a peça, fique à vontade para ver a leitura da peça, acompanhando aqui no card o vídeo que está logo abaixo da descrição, com a introdução e a leitura das 5 cenas de Blasted. Vamos lá? Então, o primeiro capítulo, Interrupção, no tomo número 7, diz o seguinte: hoje completa-se aquilo que Guy Debord e os situacionistas previram como uma sociedade do espetáculo. A ela compete essencialmente a definição dos cidadãos como espectadores, para os quais toda a vida política pública comum se torna um espetáculo. Desta forma, somente um teatro assim incorpora uma relação genuína com o que é político, que não transgride uma regra qualquer, e sim apenas a sua própria. Só um teatro que rompe com o teatro como lugar de exibição ao produzir situações nas quais a inocência enganosa do espectador é perturbada, violada, questionada. Trata-se do trabalho político, não em uma estética teatral particular, e sim em uma estética do teatral que traz à luz a implicação estrutural do espectador e sua corresponsabilidade, colocada de forma latente com o momento teatral. Essa afirmação determinante está em oposição acentuada a todas as tentativas de comprometer o teatro e a arte com uma contribuição para a formação de regras. Tal prática não faria jus à categoria própria do agir estético de não ser realmente ação. Poderíamos agora trazer alguns exemplos teatrais, como Einar Schliff, Frank Castorf, Christoph Schlingensief, espetáculos como Gelöschter Kalk, Cal Não Apagado, de Rollandias, autores e diretores como René Pollesch e outros. Eu gostaria, entretanto, de lembrar um teatro que exige, a seu modo, um teatro da explosão do tempo, o Blasted, de Sarah Kane. A peça tem má fama e é mais complexa do que se supõe a partir do escândalo que produziu. De forma resumida, só para relembrar: um quarto caro de hotel em Leeds. Lá está um homem, Ian, 45 anos, gravemente doente, fumando e tossindo, bebendo e se contorcendo em cólicas, que não deve viver muito tempo. Sua antiga amante de 21 anos, Kate, talvez uma santa, devota de Catarina, infantilmente gagueja de alvoroço ou sofre um acesso de desmaio. Ele buscou sua proximidade, ela veio. Ele quer sexualidade, ela quer afeto. Ele a violenta. Ele porta um revólver, quer se lavar constantemente, odeia o próprio mau cheiro, tosse e cospe, enfurece-se ao extremo com os estrangeiros. Palavrões racistas, wugs e pekis, conquer, lesbos, coons, escapam-lhe constantemente como golpes. Ela parece ingênua, beirando a estupidez, chupando o polegar. Ela está sempre com fome, mas não consegue engolir carne. Ian escreve histórias terríveis de assassinatos de sangue para seu jornal. Quando ele as dita ao telefone, a psicocena transparece em realidade social. O jornalista é, na verdade, um informante. Ian Jones, Occupation Journalist. Tem de relatar somente sobre mais uma sociedade na ocupação. A sociedade já vive em um estado de ocupação através da violência e sensação. Ela se encontra em guerra há tempos. A psicologia individual, palavras, sentimentos, ideias também são muitos cenários de guerra. A dramatização de Kane da realidade social, que se encontra em estado de guerra, abandona o chão da realidade, já inicialmente minado. De repente, há um soldado no quarto de hotel e, subitamente, Kate desaparece. A explosão violenta de um morteiro transforma a cena em ruínas e caos. O latente pensamento de pesadelo de guerra tornou-se manifestamente figurativo. O jogo da violência no qual a ambição humana, deturpada de forma terrível, se transformou, leva a imagens e cenas perversas e difíceis de suportar. Termina com a morte do soldado e com Ian ficando cego. No fim,
Kate aparece novamente com um bebê do lado de fora, na rua, onde a guerra continua freneticamente. She feeds Ian with the remaining food. She pours gin in Ian's mouth. She finishes feeding Ian and sits apart from him, huddled for warmth. She drinks the gin. She sucks her thumb. Silence. It rains. Ian. Thank you. Blackout. Ela alimenta Ian com a comida que sobrou, derrama gin na boca de Ian, termina de alimentar Ian e senta afastada dele no aconchego do calor. Bebe o gin, ela chupa seu próprio dedo, silêncio, chove, Ian. Obrigado. Blackout. As 5 cenas não seguem uma dramaturgia da ação, e sim da lógica de uma fantasmagoria do terror que cresce de forma espiral. De um cenário ainda imaginável, mas que tem um efeito já hiperreal nos detalhes, para uma focagem cada vez mais grotesca de assassinato, mortes à pancada e perversão, para uma mudança absurda e súbita da situação em uma cena de guerra. De forma quase insuportável são misturadas sexualidade, imagens de violência e desejo de amor. De uma análise profunda, ainda convencional, do comportamento cotidiano, do potencial de violência sexual e psíquico, o texto repentinamente leva a um mundo surreal e alucinante entre a guerra total e a revelação. Interrupção abrupta do drama, do shout theater, da análise política. Em seu texto, publicado póstumamente, 4.48 Psicose, Sarah Kane formulou essa interrupção de forma ainda mais radical, renunciando cada vez mais à ordem cênica de apresentação. Blasted estreou em 12 de janeiro de 1995 e causou o maior escândalo na Inglaterra dos anos 90. Uma avaliação da reação por parte da crítica inglesa quase não poderia ela mesma evitar a denúncia aí de uma verdadeira patologia do discurso. Eu renuncio a isso. O que este esboço deve comprovar como pequeno epílogo é que justamente não se deve buscar o que é político, o efeito político, a substância política na indignação pública sobre o que é mostrado ou dito ou observado posteriormente no auto desmascaramento público da crítica, mas na forma da representação da peça. Denuncia-se, e é disso que se trata, o estado de exceção, a loucura, a transgressão da atitude espiritual como a regra oculta, a medida dominante da circulação social. O susto não é digerível, mas porque ele não ataca extremos inconvenientes, e assim expõe, com o auxílio do extremo, o cerne da própria socialidade. A interrupção do que é representável e calculável politicamente revela o abismo da discursividade e da racionalidade política. A guerra da televisão não é a da Bósnia, nem é só o cotidiano dos explorados na própria cidade. A guerra está aqui. Aqui onde se assiste, se vê e se ouve. Assim acontece o rompimento do presente neste texto, que deve ser recuperado pela prática teatral política. Explosão da consciência em uma estrutura dramática que está morrendo. Assim, Hans Lehmann insere o comentário sobre Blasted nesse início do livro Escritura Política do Texto Teatral, com foco na ideia sobre, na noção sobre tudo que envolve a ideia de político, tentando trazer à tona uma noção de que político não é necessariamente um tema específico a ser verbalizado, dito ou mostrado em algumas peças que ele vai trazer aqui como exemplo, mas muito mais algo que está contido na forma de execução de suas obras, na forma de diálogo com a audiência, na fórmula como ela se dá num tempo, num espaço, numa forma sempre renovadora e renovada, que tem alguns exemplos diferenciados em diferentes períodos da história. Aqui eu acho que cabe dar spoilers, né? Não tem problema, uma vez que se trata de uma análise técnica de um livro, mas ele vai falar no cerne dessa teoria sobre a ideia da irrupção da realidade na ficção, como também um acontecimento político primordial aqui do seu trabalho. A irrupção do real na ficção, muito bem retratado também no livro da Melissa Ferreira, Isto é um Ator,
o nome do livro, Isto é um Ator, é o trabalho da Societas Rafaelo Sanzio, né? Que ela analisa o trabalho de Romeo Castellucci, Clara Castellucci e Chiara Guidi na Itália, tendo como foco também, então, essa ideia política, então, segundo o Lehmann, da irrupção da realidade na ficção e como isso se dá em algumas demonstrações, algumas experiências teatrais. Aqui então um pouco sobre Blasted. Se quiserem ler, ouvir a leitura do texto, como eu já disse, aqui no card tem o vídeo aqui embaixo. Deixe seu comentário, algum comentário, com pergunta para que essa interação possa ficar mais efetiva. Curta o vídeo, ative o sininho, curta o canal e vamos seguindo com mais leituras. Um grande abraço.